Então, moçada, outros comentários, outras perguntas apareceram por causa dos vídeos de carburação. O que está acontecendo com a minha moto? Minha moto não está andando bem aqui, eu acelero, ela não anda, aí depois ela anda. É o seguinte, gente, é muito difícil você diagnosticar com pouca informação. Por quê? O carburador, a moto, tudo funciona em conjunto. Então é o seguinte na carburação, como são vários componentes, você pode estar com o carburador redondinho. Se a palheta de torque estiver quebrada, você não vai conseguir desenvolver o motor dessa moto. A palheta está quebrada, está desgastada, ela vai funcionar provavelmente bem só em alta, quando você está com ela enrolada, só que ela não desenvolve. Então pode ser a palheta de torque. A vela, será que a sua vela está boa? Será que a sua vela está na temperatura correta para o motor? Você botou uma vela 10, em vez de uma vela 7, subiu um ponto, o seu filtro de ar está limpo, o seu motor tem compressão, você está com uma entrada de ar falso? Bom, moçada, então vamos começar a olhar esses componentes que não são do carburador, mas que afetam a carburação. E lembrando que agora é uma hora boa para você aqui assinar o canal e ajudar a gente a continuar fazendo esses vídeos para vocês. O filtro de ar tem que estar limpo. Se o seu filtro de ar estiver sujo, ele vai bloquear a entrada de ar, vai alterar a sua mistura, tá? Vai afetar a sua carburação. Então você tem que sempre começar a primeira coisa, o filtro de ar limpo. Falando aqui do filtro de ar, o filtro de ar e a caixa de ar, se eles estiverem não só sujos, mas se eles forem muito pequenos, se eles estiverem fazendo algum tipo de... não tem vazão, não tem entrada de ar suficiente, isso pode também limitar a sua carburação. Um assinante aqui do canal, por exemplo, ele falou que ele tem uma situação que a moto anda bem alta quando ele está sem filtro de ar. Primeira coisa, nunca ande sem filtro de ar. Mas ele falou no diagnóstico que ele estava falando, sem o filtro de ar, a moto anda bem. Quando ele põe o filtro de ar, a moto fica com excesso em alta. Por quê? Isso aí é uma característica que ele está com uma limitação, tá? Na entrada de ar. Ele teria que trocar a caixa de ar, ele teria que trocar um filtro de ar, tem que ser alguma modificação. Por quê? Ele está com um motor, com uma carburação, com uma giclagem alta, que a moto parece... dele comporta a cilindrada dele, é uma RD 135, tá? E quando ele põe essa caixa de ar, a caixa de ar está limitando, o filtro está limitando a potência máxima, tá certo? Na situação dele, ele tem duas opções. Uma, ele faz uma adaptação e troca essa caixa de ar, esse filtro de ar para aumentar a entrada, né? Ou ele vai ter que se limitar no giclê de alta, no limite da entrada de ar, por causa da mistura. Ok? Palheta de torque. Cara, se você nunca abriu, removeu sua pirâmide de torque, tira o carburador, tira a pirâmide de torque e dá uma olhada. Muitas vezes ela desgasta, está desgastada, você não sabe, não colheu, ela pode estar desgastada, pode estar quebrada. Se você tiver com a pirâmide de torque, tá? Com as palhetas desgastadas ou quebradas, ela não vai conseguir atomizar, né? Que é fazer esse vapor de combustível da maneira correta, né? E você vai afetar a combustão do seu motor. Vai ser impossível você deixar essa moto redonda se a sua palheta está desgastada ou quebrada. Então dá uma olhada na palheta de torque. Moçada, o escapamento. Então vamos ver aqui, ó. Não vou falar sobre formato, escapamento que dá mais potência em alta ou em baixa. Vamos ver as coisas que precisam estar certas no seu escapamento. Primeira coisa é o que? O coletor. Onde ele conecta no cilindro. Essa conexão tem que estar correta, tem que estar bem vedada, porque se ela estiver torta, às vezes você entortou o seu escapamento, ele não está encaixado direito ali no cabeçote, né? No coletor, no cilindro. Isso vai dar vazamento, tá? Dos gases do escapamento, da exaustão. Isso vai afetar a pressão do seu cilindro, porque a moto 2 tempos, ela usa o escapamento para fazer uma pressão inversa e manter a mistura a combustível no cilindro. Então, se você tiver com esse problema, vai dar problema na sua moto, você vai achar que ela está falhando, ela vai estar funcionando de uma maneira errada. Então, olha ali o coletor do escapamento se está da maneira correta. O escapamento também tem que estar limpo. Quando eu falo limpo é o seguinte, ele não pode ter uma carbonização excessiva ou estar obstruído, entupido dessa maneira. Se você tiver com esse escapamento
tampada, é a mesma coisa, tenta ligar a moto com o escapamento tampado, ou o carro com o escapamento tampado, ele não pega, então isso vai estar dando problema, vai estar limitando a sua moto, vai dar dificuldade para você acertar o funcionamento da moto, não é o carburador, é o escapamento. Válvula YPVS, ok? Que é YPVS é da Yamaha, mas as motos têm, a gente chama de Power Valve, a válvula de potência. Tá? É uma válvula do escapamento, ela controla de maneira mecânica, ou a vácuo, ela controla a abertura da saída, da porta de exaustão do cilindro. Se você tiver com problema no YPVS, vou chamar de YPVS aqui para o vídeo, para vocês entenderem, que é mais comum. Se essa válvula não abre, ou se ela está travada, aberta, uma ou outra, você vai ter dificuldade para acertar essa moto. Por quê? Ela, quando está fechada, ela ajuda, né, a moto desenvolver em baixa velocidade, e quando a rotação aumenta, ela abre, permitindo uma alta performance em alta rotação. Então, se você tiver com essa válvula travada aberta, tá, você vai conseguir desenvolver a moto, mas ela vai estar bem xoxa, bem embaixo ali, não há o que fazer, porque é um problema de pressão de escapamento e cilindro. E se ela estiver fechada, se ela estiver travada para baixo, limitando, a moto não vai desenvolver, porque ela vai chegar num limite de vazão, como se ela tivesse uma porta de exaustão, a porta de escapamento pequena, tá ok? A ignição da sua moto, dá uma verificada se ela está ajustada da maneira correta, nem muito avançada, nem muito atrasada, entre parâmetros, porque se ela estiver errada, você vai ter dificuldade em acertar essa moto. E dependendo da situação, você pode causar, né, se for um avanço muito grande, você pode causar o que? Detonação, você pode causar pré-ignição, pode furar um pistão, tá certo? Vai causar superaquecimento. Então dá uma olhadinha, tenha certeza só que o time da ignição tá ok. O problema é que dá em moto dois tempos, a vela tá ruim, muito comum, encharcou, ela não funciona. Então, dá uma olhada antes de começar a mexer no carburador, ver se a vela tá ok, se ela não tá encharcada, tá certo? Demais, se ela tá funcionando bem. De preferência, pega uma vela nova quando você for acertar o carburador, que vai te ajudar a evitar problema, a dúvida se a vela tá boa. Outra coisa, quando você estiver olhando a vela, tenha certeza que está com a vela certa para sua moto, tá certo? Velas têm temperaturas diferentes, características diferentes. Se você tiver com uma vela muito quente, você vai causar uma característica diferente na moto. Quando ela está em alta, ela pode ficar muito quente, ela pode superaquecer, pode até derreter a vela. E se ela estiver muito fria, ela vai dar uma combustão pobre, ineficiente, na verdade, né? Uma combustão ineficiente, você vai ter dificuldade. Então, olha no manual, pega a vela, tenha certeza que é o modelo da vela certa para sua moto. Também tenha certeza que você está com uma gasolina boa, tá? Uma gasolina nova no tanque, tá? De boa qualidade. Verifique também se a torneira do seu tanque não está entupida, se ela está dando uma vazão correta. Às vezes a torneira está entupida, está com sujeira dentro do tanque. Isso daí não vai dar alimentação de combustível suficiente e você vai estar brigando com um fantasma, tentando descobrir por que a moto está dando falta. Na parte do tanque de gasolina, onde tem o respiro, tá? Aquilo também tem que estar desobstruído, porque acontece muito se você tiver um problema nesse respiro do tanque de combustível, ele equaliza a pressão externa do tanque conforme o combustível vai sendo utilizado. Se você tiver com uma obstrução nessa tampa, nesse respiro do tanque de combustível, vai criar uma pressão inversa e vai começar a restringir a quantidade de combustível que vai para a cuba do carburador, causando um sintoma intermitente, tá? Como se você tivesse com a torneira entupida. Então, às vezes você está com a moto e a pessoa fala, pô, tô andando bem, de repente ela começa a falhar, aí depois ela fica boa de novo, e às vezes não é mais nada do que só desse tubo, tá? Ou a tampa do combustível, do tanque de combustível que está entupida e causa essa diferença de pressão e você está com uma falta de combustível na cuba. Entrada de ar falso também é outro problema, tá certo? Para você realmente verificar se você tem um problema de ar falso, o certo é você fazer um teste que chama um leak down test, quando você
verifica, do mesmo jeito que você vê se a compressão do motor tá bom, o leak down você joga ar dentro do motor e observa se tem ar vazando. Tá? É um teste melhor que o teste de compressão, dá um pouquinho mais de trabalho na moto 2 tempos, mas é o jeito certo de você verificar se você tem uma entrada de ar falso. Mas aqui na entrada de ar falso, o que vai acontecer? Vai afinar a moto. Então, se a moto começa a rodar muito fina, ela parece que está rodando sempre dando falta de combustível, você pode estar com uma entrada de ar falso. Normalmente, o lugar mais comum são nos encaixes do carburador ali. Você pode estar com uma presilha, uma borracha desgastada e você está dando entrada de ar falso. Tá? Então está afinando a mistura. Na parte de trás não afeta tanto, tá? É mais na conexão entre o carburador e a palheta de torque, aqui que vai para o cilindro, que é ali que você está alimentando ar falso depois da mistura do carburador. Você também pode ter ar falso vindo dos retentores do virabrequim, tá? Tanto do lado da ignição como do lado da embreagem. Tá? No lado da ignição, você pode retirar a tampa da ignição e dar uma olhada ali se você está com uma entrada de ar falso ali. No lado da embreagem, ela está banhada em óleo. No caso do óleo, você vai notar, vai acabar sugando o óleo da transmissão, você vai acabar notando fumaça excessiva. Tá? Não fumaça de moto 2 tempos, do óleo 2 tempos, uma fumaça excessiva, tem um cheiro diferente. Tá? E você também vai notar que o óleo da sua moto, da transmissão da sua moto está baixando. Então dá uma olhada nisso aí. Mas não se esqueça que acerto de carburação só é feito com a moto em temperatura ideal de operação, que é a moto quente. Não adianta tentar acertar a moto fria. Por isso que você vê comentários, você vê perguntas, minha moto funciona bem fria e aí esquenta, ela fica ruim. Por quê? Porque ela foi acertada, ou melhor, ela não foi acertada da maneira correta, porque não se acerta a moto fria, ok? A moto quente, ela tem propriedades, né? A mistura ela vai evaporar, criar aquele vapor de uma maneira completamente diferente quando a moto está fria. Por isso que a gente usa o afogador, porque a moto fria ela fica pobre, ela está sempre rodando fino. Por isso você joga o afogador, né? Que enriquece a mistura para ela poder andar. Então, se você não está com essa moto em temperatura e tenha paciência, porque a temperatura às vezes não é uma voltinha no quarteirão, você tem que às vezes ficar com a moto 5, 10 minutos com ela andando, realmente trazer ela para a temperatura, ok? Não acerte moto fria ou que está quase quente. Não, tenha paciência, senão você não vai acertar essa moto nunca. Bom, moçada, é importante você entender assim conceitos básicos para você poder diagnosticar, saber identificar se realmente o problema é do carburador e se for do carburador, como você vai ajustar. Então, enquanto você não verificar, não tiver certeza que essas partes básicas, tá, desse conjunto de alimentação, né, da moto, né, que vai desde a entrada de ar até a saída do escapamento, toda essa parte que opera, se você tiver com problemas em outros componentes, não adianta tentar acertar a carburação. Você vai ficar louco, você vai ficar tentando resolver problema num componente, que é o carburador, onde a causa do componente não é ele. Falou? Então obrigado aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê na próxima.